Olá pessoal, bom dia de novo. Então, se você está assistindo essa aula, é porque você já corrigiu a tarefa de casa. Se não corrigiu, volta lá e corrige. E se não fez, faça, né? E corrige. Então, vamos abrir a apostila na página 388. E a gente vai começar agora completando o trinômio quadrado perfeito, tá bom? Eu pulei ali uma página porque a leitura, eu ficar aqui lendo pra vocês, acho que não é interessante, né? Então, vocês podem ler na casa de vocês, que ele vai contar a história da equação do segundo grau, tá bom? Então, ele fala pra gente considerar uma equação ali, x ao quadrado mais 10x menos 24 igual a zero. Aí ele fala, né, você já estudou que equações como essa podem ser resolvidas pelo processo de fatoração, visto que o primeiro membro é um trinômio do segundo grau. Nesse caso, basta encontrar os dois números cuja soma é 10 e o produto é menos 24. Então, lembra que a gente aprendeu que quando a gente tem lá uma equação do segundo grau, uma das formas da gente resolver é ver se é um trinômio quadrado perfeito. Se for, a gente fatora, igual a zero e resolve. Se não for, a gente pensa em dois números que multiplicado dá o último termo e somado dá o termo do meio. Mas o que acontece? O que a gente viu até agora, a gente usava números inteiros, então era fácil, né? Achar dois números que multiplicado dá um, somado dá outro. Mas e quando for números que não são inteiros, números com vírgulas, frações, como que a gente resolve isso? Tem como resolver? Tem, mas fica muito mais difícil, né? Então, contudo, a identificação desses dois números não é tão simples. Aliás, é até bastante difícil quando as raízes procuradas não são números inteiros. Vamos estudar então outro processo de resolução de equação desse tipo, que consiste na transformação do trinômio do segundo grau em trinômio quadrado perfeito. Bom, o trinômio quadrado perfeito é muito fácil de resolver, não é? É só a gente tirar a raiz do primeiro, a raiz do segundo e determinar o sinal do meio a partir do termo central ali. Então ela é fácil de fazer. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender a transformar um trinômio qualquer, de segundo grau, em um trinômio quadrado perfeito, tá? Então vamos olhar ali a número 1, ó. Observe a primeira transformação realizada na equação dada. Então o que a gente tinha? A gente tinha lá x ao quadrado mais 10x menos 24. Aí ali na número 1, o que ele fez? Ele colocou assim, ó, x ao quadrado mais 10x igual, aqui estava igual a zero, né? Aí ele colocou igual a 24. Então, o que ele fez daqui para cá? Ele só transformou numa equação equivalente, né? Ele pegou, somou os dois lados por 24, então aqui não ficou mais o 24, 24 é o famoso, né, passa para lá. Então ele estava aqui negativo, passou para lá positivo, tá? Então foi isso que aconteceu ali na número 1. Então escreve ali, ó, na letra A, que procedimento foi utilizado nessa transformação. Então o procedimento foi transformar em uma equação equivalente, tá? Letra B. Vamos representar geometricamente o primeiro termo da equação. Então, ele resolveu transformar ali geometricamente. Então, ele tem um retângulo aqui, um quadradinho e um outro retângulo aqui, tá? Tá ali geometricamente representado a primeira parte, que é x ao quadrado mais 10x, tá? Aí ele fala assim, indique as medidas dos lados da figura ao lado. Então, ó, aqui a gente não tem um quadrado. Lembra sempre que quem está ao quadrado representa o quadrado e quem acompanha o x representa o retângulo, tá? Na verdade, os retângulos, né? Que a gente sempre vai ter dois retângulos. Então, se aqui representa o quadrado, quem que eu vou multiplicar por quem para dar x ao quadrado? É x vezes x, não é? Tá, agora eu quero que somando esses dois retângulos, a soma dê 10x. Então, se eu dividir 10x por 2, vai dar 5x para cada lado, né? Então, a área aqui vai ser 5x e a área desse aqui vai ser 5x. Eu sei que aqui mede x, então aqui também vai medir x. Então, quanto que vai medir aqui para a minha área da 5x? A área não é base vezes altura? Então, quem que eu vou multiplicar por x para dar 5x? O 5, né? Então, aqui mede 5 e aqui mede x. Beleza? Então, põe isso aí na figura de vocês ali na letra B. A letra C fala assim, qual é a medida da área da figura construída no item 1B? Então, numericamente falando, ó, ele não fala que x ao quadrado mais 10x é igual a 24? Então, lá na letra C, você vai colocar que a área é 24, tá?
Aí na letra D fala assim, complete a figura do item B reproduzida a seguir, de modo a obter um quadrado. Então lá no item D, você vai construir agora, ó, vai completar a figura ali obtendo um quadrado. A minha ficou tortinha, tá? Mas é assim. Então é só isso que vocês vão fazer, ó. Construir aqui o quadrado, tá bom? Aí, deixa eu abrir aqui. Ai, caiu o giz. Lá na letra E fala assim, indique a medida da área acrescentada na figura no item 1D. Então, qual que é a medida aqui? Ó, se aqui é 5, aqui também vai medir 5, né? E se aqui é 5, aqui também vai medir 5, certo? E é ele que é a área, né? Então, a área nessa figura aqui, então 5 vezes 5, 25, tá? Então, a área aqui vai ser 25. Aí ele fala, indique a medida da área total da figura 1D. Então, qual que é a área total? Aqui eu já não sei que é 24, que a gente fez lá na letra C. Então, a gente já tinha 24 e agora a gente tem 25. Então, 24 mais 25 vai ser igual a 49. Essa é a área da nossa figura, tá bom? Quanto mede o lado do quadrado formado no item 1D? Então, o item 1D é esse aqui. Quanto que mede esse... Não. Quanto mede o lado do quadrado formado no item 1D? Deixa eu achar. Ah, 1D é o que a gente fez lá embaixo. Então, ele mede... Não tô achando, gente. Só um instantinho. Quanto mede o lado do quadrado... Eu fiz tudo bagunçado, né? E daí agora eu não sei qual que foi o quadrado 1D. Quanto mede... Deixa eu pausar aqui um pouco pra eu achar ele. Aqui, ó. É que eu tava achando que o quadrado a gente formou aqui, né? A gente completou isso. Mas, quando a gente completou isso, a gente completou esse quadrado aqui, né? Então, o quadrado formado no item 1D é todo esse quadrado aqui, tá? Aí ele pergunta quanto mede o lado desse quadrado aqui transformado no item 1D. Ele vai medir 7, não vai? Porque a gente não descobriu que a área aqui tudo é 49 no item E? Então, o lado dele vai ser 7. Porque 7 ao quadrado dá 49, tá? Então, lá na letra F, você pode colocar que o lado mede 7, tá bom? A gente não tá usando unidade de medida aqui porque ele não falou pra gente qual é a unidade de medida, tá bom? Aí ele fala, com base nas conclusões a que você chegou nos itens anteriores, qual é o valor de x? Então, a gente não sabe que esse quadrado aqui tem lado 7? Então, quanto que vai valer o x? Então, a gente sabe que 5... mais x, que é o lado dele aqui, vai ser igual a 7, não é? Então, quanto que vai valer o nosso x? 7 menos 5. Então, o x, ele mede 2, tá? Ao realizar os procedimentos anteriores, você obteve apenas a solução positiva da equação. No entanto, já vimos que equações desse tipo possuem duas raízes. Uma forma de obter as duas soluções é realizar apenas procedimentos algébricos. Observe os procedimentos algébricos empregados e justifique cada um deles no quadro para a equação x ao quadrado mais 10x menos 24. Bom, então a gente tinha essa equação aqui e a gente descobriu que o x é igual a 2. Aqui no caso, a gente descobriu só um dos valores, porque a gente fez a forma algébrica e na forma algébrica a gente vai descobrir o valor positivo. O valor negativo a gente não consegue descobrir aqui na forma algébrica, né? Na forma geométrica, a gente só consegue descobrir na forma algébrica. Então, ele vai dar alguns procedimentos e a gente vai ter que explicar cada um deles. Então, o que vai acontecer aqui? Eu não vou ficar escrevendo na lousa, porque vai levar muito tempo, tá? Então, eu já vou falar para vocês o que ele está fazendo. O que eu vou falar para vocês é o seguinte. Se vocês não conseguirem acompanhar, pausa o vídeo, conforme eu for falando a justificativa, para vocês escreverem, tá bom? Eu não vou ficar repetindo várias vezes, porque senão esse vídeo vai ficar longo e vocês podem não conseguir acompanhar, volta, escreve, tá? Pausa, escreve parte por parte, tá bom? Então vamos lá. Olha o que ele fez na primeira. Ele tinha lá x ao quadrado mais 10x menos 24. Aí ele colocou assim, ó, mais 24 é igual a 0 mais 24. Então, o que ele fez ali? Ele adicionou 24 aos dois membros da equação,
para eliminar o menos 24 do primeiro membro, deixando-se apenas o binômio nesse membro, tá? Então, foi isso que ele fez. Escrevam isso que eu falei, tá? Aí, então, o que ele fez? Ele quis eliminar o 24 de um dos lados, então é o famoso passou para lá, tava subtraindo, passou para lá, somando, tá? Então, foi isso que ele fez. Ele somou 24 dos dois lados. Olha aí na segunda. X ao quadrado mais 10x é igual a 24. Então, ó, reduziram-se os termos semelhantes, isolando-se os termos da incógnita em um dos membros. Então, ele fez menos 24 mais 24, deu zero. Então, ali no primeiro termo, ficou zero. E o segundo estava 0 mais 24 e ele colocou ali 24, tá? Vamos ver ali o que ele fez no item 3. Então, ficou x ao quadrado mais 10x mais 25 igual a 24 mais 25. Então, ó, acrescentou-se 25 aos dois membros da equação, de forma a transformar o primeiro membro, em um trinômio quadrado perfeito. Então, tá vendo que tinha x ao quadrado mais 10x? Ele quis colocar um 25. Assim, ele construiu ali um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, como que ele fez isso? Ele olhou 10x. No trinômio quadrado perfeito, a gente tem duas vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro ele sabia que era x, então duas vezes x, x. Quem mais que ele ia multiplicar para dar 10? O 5. Então o segundo termo é 5. Só que o terceiro termo do nosso trinômio quadrado perfeito é o segundo termo ao quadrado, não é? Então 5 ao quadrado, 25. Tá? Então ele somou 25 dos dois lados, de forma a completar um quadrado perfeito. Aí, ali ele só somou 24 com 25, na número 4, né? Então, pode escrever lá na 4, reduziram-se os termos semelhantes. Então, o que é reduzir os termos semelhantes? É somar quem dá pra somar, subtrair quem dá pra subtrair, tá? Aí, na número 5, ó, ele não tinha um trinômio quadrado perfeito, ele fatorou, né? Então, lá no número 5, você escreve, fatorou-se o trinômio quadrado perfeito, tá? E aí, no número 6, ó, ele tirou a raiz dos dois lados. X mais 5 tá ao quadrado, ele tirou a raiz, ficou x mais 5. E o 49 ao quadrado, ele tirou a raiz também. Ó. Então, coloca na número 6 assim. Extraiu-se a raiz quadrada de ambos os membros da equação, obtendo-se o resultado positivo e o negativo. E aí, no número 7, ele tirou a raiz do 49, que deu 7, né? Então, no número 7, você coloca, determinou-se a raiz quadrada de 49. Aí na número 8, ó, agora ele vai fazer a conta tanto com o mais 7 quanto com o menos 7. Então ele fez, ó, x mais 5 igual a 7 ou x mais 5 igual a menos 7. Então, x mais 5... Aí ele vai resolver a equação do primeiro grau, tá? Então pode escrever na número 8. Separaram-se a raiz positiva e a negativa, calculando o valor de x para cada uma delas. Então ele resolveu ali a equação de primeiro grau e ele chegou no resultado 2 e menos 12. E aí na 9 ele fez a solução, então ele escreveu-se o conjunto solução da equação, tá? Então é isso que a gente faz pra gente transformar um número em um trinômio quadrado perfeito, tá? Então esse é o famoso completar, é que ele fala, né? Completar o trinômio quadrado perfeito, mas informalmente a gente chama de completar quadrados, tá? Então toda vez que a gente fala... vamos completar quadrados? É isso que a gente faz, tá? Beleza? Então, deixa eu pausar aqui para apagar pra gente continuar. A letra J, ela fala assim, por que não obtemos as duas soluções pelo processo geométrico? Então, foi porque a gente está trabalhando com a área, e a área a gente só vai ter valores positivos, tá? Então, pode escrever isso aí na J. Agora, a gente vai fazer a número 2. E eu quero que vocês tenham muita atenção, tá? Porque isso é muito importante, tá bom? E se vocês se distraírem, vocês vão perder alguma coisinha e pode dar problema, tá? Então, ó, número 2. Aplicando os procedimentos propostos no item 1, resolva geométrica e algebricamente cada uma das equações a seguir. Eu sei que foi muito longo, né? Talvez vocês tenham se perdido ali no meio. Então agora eu vou explicar de uma forma mais informal, né? E ver se vocês entendem melhor, tá bom? Então, ó, ele quer que você resolva geometricamente e depois algebricamente, tá? Então a primeira, a letra A, vai ser m ao quadrado mais 16m menos 36 igual a 0.
Vamos lá. Como que eu vou resolver geometricamente? Então, foi igual a gente fez no exercício anterior. A gente vai deixar só os dois primeiros aqui, tá? Só o binômio aqui e a gente vai igualar ao número ali, que é o 36, tá? Então, agora, a gente vai representar isso daqui geometricamente. Então, ele vai ser 2 retângulos e 1 quadrado, certo? Igual a gente estava fazendo lá no exercício anterior. Pronto, temos 2 retângulos e 1 quadrado. Quanto que vai medir cada uma dessas coisas? Eu não tenho aqui m ao quadrado? O m ao quadrado representa o meu quadrado. Então, o meu quadrado é esse daqui, a área dele é m ao quadrado. Então, os lados só podem medir m e m. O meu retângulo, ele mede a soma dos dois dá 16 m's. Então, cada um vai medir 8m, né? Então, aqui mede 8m e aqui mede 8m. Eu tô falando da área, tá? Então, quanto que vai medir cada um desses lados aqui? Se aqui mede m, aqui também mede m, ó. Se aqui mede m, aqui também mede m. Para dar 8m, eu tenho que ter m vezes 8. E mesma coisa aqui, tá? Beleza. Agora, vamos completar aqui. Quanto que vai medir o lado desse quadrado que eu fiz aqui? Ó, vai medir a mesma coisa que aqui, né? Vai medir 8 e aqui vai medir 8. Então, a área dele é 64, tá? Porque 8 vezes 8 é 64. Qual que é só a área disso daqui, ó? 8m mais m ao quadrado mais 8m. 36, não é? A área daquilo ali é 36. E a área desse quadrado aqui, ela é 64. Então, para eu descobrir a área de tudo, é só eu somar o 64 com essa área aqui, que é 36. E isso vai dar 100, tá? Então, qual que vai ser o lado do meu quadrado para minha área ser 100? Que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 100? Eu posso tirar a raiz daqui ou pensar, né? A raiz de 100 é 10. Então, o lado do meu quadrado vai ser 10. Então, eu sei que o m mais o 8, ele vai ser 10. Porque 10 vezes 10 dá 100, que é a área de tudo. Então, quem que vai ser o meu m? 10 menos 8. E 10 menos 8 é 2. Então, o meu m é 2. Só que eu vou ter dois valores de m, só que geometricamente eu só acho o valor de um deles, tá? Por isso, a gente vai resolver agora algebricamente para a gente descobrir o valor dos dois. Então, agora muita atenção aqui. Ó, não é difícil, tá? Ele só é um pouquinho trabalhoso. Então, a gente tem nossa equação m ao quadrado mais 16m menos 36 igual a 0. A gente sabe que isso não é um trinômio quadrado perfeito, até porque a gente tem um negativo ali e no trinômio quadrado perfeito a gente não tem negativo no terceiro termo, tá? Então, a gente vai transformar isso num trinômio quadrado perfeito. Se vocês quiserem olhar ali na tabelinha, o que eu vou fazer é o passo a passo que ele fez ali, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa é mandar o 36 para lá. Então, se ele tá positivo, se ele tá negativo, ele vai para lá positivo. Pronto. Então, aqui eu já tenho parte do meu trinômio, tenho duas partes dele. Falta mais uma. Então, quem que vai ser esse número? Pensa comigo, ó. Quem que vai ser o meu primeiro termo? É o m, não é? Porque m ao quadrado dá m ao quadrado. O meu segundo termo é quem? 2 vezes o primeiro, que é o m, vezes o segundo. Quem que vai ser o meu segundo termo? É alguém que eu vou multiplicar por 2m e que vai dar 16. Quem que é? É o 8, não é? Então, o meu segundo termo aqui vai ter que ser o 8, tá? Então, quem que vai ser o meu terceiro termo que eu vou somar aqui? É o quadrado do 8, não é? O meu terceiro termo não vai ser o segundo ao quadrado? Então, é 8 ao quadrado. Então, como que vai ficar isso? Isso aqui é só uma observação, tá? Isso aqui vocês não precisam copiar, é só um pensamento. Então, vai ficar assim, ó, m ao quadrado mais 16m mais 64. Pronto, eu tenho meu trinômio quadrado perfeito aqui. Só que o que acontece? Eu estou trabalhando com uma igualdade. Tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Então, se eu somei 64 desse lado,
Lá no outro lado, onde tem o 36, eu também vou ter que somar o 64, tá bom? E aí, muito bem. Agora a gente fatora isso daqui. Quem que fica? Meu primeiro termo é o m, aqui é mais, o meu segundo termo é o 8. 36 mais 64 dá 100. Vamos tirar a raiz dos dois lados aqui, ó. Tiro a raiz daqui, porque aqui tá o quadrado, eu posso tirar a raiz. E tiro a raiz daqui também. M mais 8 ao quadrado, M mais 8. Raiz de 100, mais ou menos 10. Então, eu vou ter M mais 8 igual a 10. E eu vou ter M mais 8 igual a menos 10. Aqui vai ficar M é igual a 10 menos 8, M é igual a 2. E aqui eu vou ter M é igual a menos 10 menos 8, M é igual a menos 18. Então, a minha solução é igual a 2 e menos 18. Aqui eu só tinha descoberto 2, né? Agora, algebricamente, eu descobri também o menos 18. Então, tá aí o resultado da nossa equação. 2 e menos 18. Certo? Copiem aí, então, na apostila de vocês. Vamos resolver, então, a segunda letra B, tá? Para finalizar, então, a aula de hoje, tá bom? Então, vamos pensar aqui primeiro geometricamente. Então, a primeira coisa que a gente faz é mandar o número lá pro outro lado da equação, tá? Então, vai ficar assim. Pronto. Quem que vai ser aqui? Então, vamos desenhar nossos retângulos e nossos quadrados, tá? Então, estão aqui eles. Quem que é o nosso quadrado? 4x ao quadrado. Quem que vai ser? Quem que eu multiplico para dar 4x ao quadrado? 2x vezes 2x, né? Para saber é só tirar a raiz, tá? Certo. Quando eu somar esses dois retângulos aqui, ele vai ter que dar 4x a soma, né? Então, 4x dividido por 2 vai ser 2x para cada lado, né? Então, 2x para cá e 2x para cá. Então, quanto que vai medir essas dimensões aqui? Bom, aqui mede 2x, aqui também mede 2x. Aqui mede 2x, aqui 2x. 2x vezes quanto vai dar 2x? 2x vezes 1. Então, aqui mede 1, aqui também vai medir 1. Agora, vamos completar o nosso quadradinho ali. Então, ó, vou completar aqui, tá? Então, qual é a medida desse quadrado? 1 e 1, né? Então, a área dele vai ser 1. Beleza. Qual que era a área disso daqui, ó? De 2x mais 4x ao quadrado mais 2x. 4x ao quadrado mais 4x é 15. Então, a gente já tinha uma área de 15. E agora, a gente também tem uma área de 1. Então, a área de todo esse quadrado aqui é 16. Então, quanto que vai medir esse lado dele aqui? Quem que eu multiplico por ele mesmo que dá 16? É o 4, não é? É só tirar a raiz aqui. Então, eu sei que 2x mais 1 vai ser igual a 4. Então, vamos descobrir o valor de x? É igual a 4 menos 1, que vai dar 3, né? Então, o nosso x é igual a 3 sobre 2, tá? Então, achamos aí o valor de x. E o outro x, quem que vai ser? Não sei. Então, agora eu vou ter que resolver algebricamente para achar o valor do nosso x, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz aqui, então, é mandar o 15 para o outro lado. Pronto, mandamos ele para lá. Agora, a gente vai querer completar o quadrado. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho algum número ao quadrado. Quem que é? É o 2x, né? O 2x está elevado ao quadrado e ali deu 2x ao quadrado. 4x ao quadrado, desculpa. Aqui eu tenho duas vezes o primeiro. Quem que é o primeiro? 2x. Vezes o segundo, que é alguém, que vai dar o meu 4x. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4x já estou aqui. Quem que eu vou multiplicar para continuar 4x? Vai ter que ser o 1, né? O nosso elemento neutro aqui. Então, eu já sei que meu segundo termo vai ser o 1. Então, eu vou colocar o 1 ao quadrado aqui.
tá? E aí, como que a gente fatora isso? Vai ficar o primeiro, que é o 2x, mais o 1. Isso aqui é o quadrado, tá? Eu vou escrever de branco, que é pra vocês copiarem, tá? Então, isso daqui faz parte, tá bom? Vai ficar 2x mais 1 ao quadrado. E isso é igual ao 15. Eu não tive que somar 1 ao quadrado aqui. 1 ao quadrado é 1. Eu não somei 1 aqui, então eu vou somar 1 lá do outro lado da minha igualdade também. Então, aqui vai ficar 2x mais 1 ao quadrado. Isso igual a 16. Então, eu vou extrair a raiz dos dois lados. Aí, de um lado, eu vou ter 2x mais 1 igual a mais ou menos 4. Então, o que a gente vai ter? 2x mais 1 igual a 4. E a gente vai ter 2x mais 1 igual a menos 4. Então, vai ficar 2x igual a 3, x igual a 3 meios, que foi o que a gente descobriu aqui. E a nossa segunda, então, vai ser 2x igual a menos 5, porque o mais 1 foi para lá menos. Então, o x vai ser igual a menos 5 meios, tá? Então, a nossa solução aqui vai ser 3 meios e menos 5 meios. Ok? Pessoal, então por hoje é só, tá bom? Aí pra casa eu quero que vocês façam na página 385 os exercícios 8, 9 e 10, que é do capítulo anterior. Então vamos finalizar aquele capítulo, beleza? Então é isso, gente. Tenham um ótimo dia, uma boa semana pra vocês, bons estudos e até amanhã. Tchau!